Bom dia. Esperar o pessoal ir entrando aí. Deixa eu começar a nossa live de hoje. Bom dia. Bom dia, Oswaldo. Bom, essa live é aí um assunto extremamente importante, né, da gente falar. Nós comemoramos aí o Dia Mundial, né, do Autismo e eu vou explicar para vocês, né, diante de uma visão da nova medicina germânica, o que está por trás desse comportamento, né, como que ele se estrutura, quais são as áreas cerebrais que estão ativas quando a pessoa tem esse transtorno de comportamento, como nós chamamos aí, né, no conceito da nova medicina germânica. Então, é importante que a gente entenda, né, que não é uma doença, e sim um comportamento, e que muitas pessoas que acham que não tem esse comportamento, tem sim. O que vai determinar, a gente fala muito isso, né, nas 5 leis biológicas, não é ter ou não ter, e sim a intensidade do comportamento, né? Como, por exemplo, ansiedade, depressão, né, agressividade, enfim, todos nós temos, porém, algumas pessoas têm mais, né, tem esse comportamento com maior intensidade. A gente precisa entender, né, o que está por trás disso, quais são os gatilhos, enfim, quanto mais cedo, né, um comportamento se estrutura, mais intenso ele acaba sendo, porque a criança não consegue modular e também a criança acaba assumindo aquela identidade, né? Então ela não conhece uma outra forma de agir, né? É o que a física quântica diz, né? A realidade ela se estrutura a partir da sua projeção. Então você imagina que uma pessoa que enxerga o mundo, enxerga todo, né, o contexto da vida dela daquela forma, ela acaba assumindo aquele comportamento mais intenso. Então, por isso que quanto mais cedo, mais difícil é para a pessoa poder ter um outro parâmetro, né? Eu digo assim, se você sofre uma situação, por exemplo, um medo num voo, só que você já voou 1000 vezes, você tem um parâmetro de entender que talvez tenha sido uma situação atípica. Porém, se for no seu primeiro voo, a coisa se torna um pouco mais intensa. Talvez você não consiga mais voar. Por que que isso acontece? Porque você não tem, né, a sua mente, a sua psique, ela não tem uma outra forma de poder olhar para aquela situação, né? E é assim que ocorre com as crianças do espectro autista, né? Então, para a gente compreender, eu acho que é importante, a gente sempre fala, né? Eu gosto sempre de citar as duas fisiologias que nós temos no nosso corpo. E nós temos no corpo e temos no cérebro, né? Então, quando nós estudamos, principalmente, por exemplo, no conceito da neurociência, a neurociência é uma área que estuda muito, né, esse funcionamento do cérebro, a gente consegue compreender de que forma cada impulso, né, cada região do cérebro é acionada para determinadas funções da nossa vida, né? E no estudo da medicina germânica também foi estudado o funcionamento do cérebro, porém a forma com que ele responde na fisiologia especial. Então é como se nós tivéssemos na mesma área do cérebro duas funções, né? Então basicamente grande parte das pessoas conhecem uma única função do cérebro, que é essa, por exemplo, que é acionada em situações de normalidade. Por exemplo, eu preciso fazer um movimento e ativa-se uma área do córtex motor para que eu possa fazer, né, para que eu possa executar o movimento, né? Então isso é muito importante. Então veja que interessante, né? Você automaticamente teria essa mesma área diante da fisiologia especial, ela tem uma outra ação.
E é muito interessante que quando como o corpo tem essa dupla função, sempre que eu estou diante da fisiologia especial, ou seja, de um mecanismo de sobrevivência, o cérebro e o corpo fica totalmente voltado para aquela necessidade. Então é como se aquela área do cérebro que antes cuidava de um tipo de funcionamento, agora ele passa a cuidar de outra função. Então isso é muito interessante. Vou dar um exemplo para vocês. O tronco cerebral tem uma área no tronco cerebral que controla o nervo oculomotor, que é responsável, né, junto com o abducente, para controlar o movimento interno e externo do olho, né? Então essa área na fisiologia normal, ela cuida do nervo oculomotor. Porém, na fisiologia especial, essa mesma área cuida da função do túbulo coletor renal, que tem um papel biológico importante, que eu vou citar ele aqui no espectro autista, você vai ver isso daí. Mas veja que interessante, quando essa mesma área que cuida do óculo motor na fisiologia normal, ela tem que cuidar do túbulo coletor renal, é como se ela desligasse a função do óculo motor. Por isso que a pessoa tem um estrabismo divergente. Então veja que interessante isso, a gente perceber essa dupla função. Por exemplo, o córtex motor, na fisiologia normal, ele controla o movimento, só que diante de um hiperestresse, essa mesma área gera uma paralisia. Então por isso que animais diante de hiperestresse paralisam. Então isso é interessante, a mesma área faz essa dupla função. Uma na fisiologia normal, outra na fisiologia do hiperestresse. Um exemplo, nosso lobo frontal, que tem tudo a ver com o autismo, ele está totalmente ligado à nossa conexão com o agora. Ele é uma tentativa da gente poder perceber algumas coisas que estão acontecendo no momento, no aqui, no agora. Porém, diante de uma hiperatividade na fisiologia especial, ele faz com que você saia do agora e transite para o futuro, que é uma característica, por exemplo, das pessoas que têm quadros de ansiedade. Então, todo o cérebro vai ter essa dupla função. E quando nós estudamos na Nova Medicina Germânica, nós vamos estudar o funcionamento cerebral nessa fisiologia especial, que é a fisiologia do hiperestresse. Então, quanto mais cedo e quanto mais intenso é o impacto, mais aquela área do meu cérebro vai estar direcionada para a fisiologia especial. Por isso que muitas pessoas que têm transtornos de comportamento, elas não conseguem acionar determinado tipo de, determinado tipo de controle. Por exemplo, por que uma criança ela fala o que quer? Né? Então a gente diz assim, a criança, por quê? Porque ela não tem o filtro. Porque esse filtro é uma função do córtex cerebral. Então quanto mais cedo, quanto mais jovem nós somos, até os 3 anos de idade principalmente, as nossas funções cerebrais elas estão mais ligadas a uma necessidade de sobrevivência. Então quem que age na necessidade de sobrevivência? Principalmente tronco cerebral e cerebelo. Conforme nós vamos desenvolvendo, as informações mais primitivas, elas começam a se comunicar com informações, ou funções mais evoluídas. Então essas informações começam a atingir o córtex cerebral e elas podem ser moduladas. Então é o córtex cerebral que começa a dizer assim, olha, isso é certo, isso é errado, você deve fazer, não deve fazer. Então ele é a nossa capacidade de pensar. Né? Então isso é muito interessante que a gente consiga compreender isso daí. Só que muitos impactos da fisiologia especial atingem o córtex cerebral. Então essa função dessa modulação, desse raciocínio, dessa capacidade que nós podemos ter de ter discernimento das coisas, ela fica inibida, porque essa área está cuidando de uma necessidade real de sobrevivência. E é assim que acontece nos quadros do espectro autista, porque esse programa biológico, ou essa resposta biológica, ela está totalmente ligada ao córtex cerebral. Então, o que nós conseguimos observar nessas crianças
e isso é importante, para que um novo comportamento surja, existe uma regra no conceito das 5 leis biológicas. Para que eu saia de um comportamento e assuma um outro comportamento, eu preciso ter 2 impactos acontecendo ao mesmo tempo. Um que atinge a área direita do meu cérebro e o outro que atinge a área esquerda do cérebro. Todos, né, isso é importante, eles precisam estar numa mesma área cerebral. Então, por exemplo, eu posso ter um impacto à direita do tronco cerebral e outro à esquerda do tronco cerebral. Nesse momento, eu assumo um comportamento ligado ao tronco cerebral. Eu posso ter um do lado direito do cerebelo, outro do lado esquerdo do cerebelo. E aí eu assumo um comportamento cerebelar. Eu posso ter uma direita da substância branca e outra à esquerda da substância branca. E eu assumo um comportamento ligado a essa área cerebral. E também um à direita do córtex, outro à esquerda do córtex. E eu assumo um comportamento cortical. Então, o autismo, ele é um comportamento cortical, né? Então, o principal impacto, a principal área que nós vamos observar, que vai ser ativada todas as vezes que nós temos um comportamento autista, quando aquela, né, principalmente a criança, vamos, né, colocar essa faixa aí, já que, né, o diagnóstico vai acontecer ali na primeira infância, algumas características já dessa criança, e nós conseguimos observar que 2 áreas estão envolvidas quando há a manifestação desse comportamento. Uma área está ligada à região do córtex, né, cerebral esquerdo, a área mais, né, frontal desse córtex cerebral, que está ligado a um centro de controle da laringe, né? Então isso é uma área que está no córtex cerebral, ou no hemicórtex cerebral esquerdo, e ela comanda a região da laringe, que tem uma função importante na fonação, já que ela tem uma relação com as cordas vocais, e a laringe também participa da nossa inspiração. Toda vez que nós inspiramos, há uma abertura para que o ar possa passar. Então, por isso que também, né, essa entrada e essa saída do ar, ela produz uma vibração na corda vocal, o que facilita, né, com que nós possamos falar, emitir sons. Então, essa é uma das áreas que vai estar impactada em crianças que apresentam esse quadro. Ela também tem uma relação direta com a área de Broca. Então veja, né? Tudo isso vai influenciar na linguagem, que é uma das coisas que o espectro autista, né, ele traz, uma dificuldade na linguagem, na pronúncia, na expressão, né? Então isso tem uma relação muito importante e nós precisamos entender o que ativa isso, né? Por que há um impacto nessa região que vai fazer com que essa área do cérebro modifique a função? Então, esta área é impactada todas as vezes que há uma sensação de susto ou medo inesperado. Então, o susto e o medo é um gatilho que vai estar totalmente ligado a esse comportamento. Então, é importante que a gente entenda que a sensação de susto e medo é um dos primeiros sentimentos que uma criança tem, né? Então a criança ela tem medo e é acionado por 2 gatilhos importantes. Isso, né, é legal que vocês entendam. Barulho e altura. São as 2 sensações iniciais que uma criança tem. Então, altura e som, barulho. São 2 estímulos que são interpretados por essa área do córtex e que todas as vezes, é só a gente perceber, né? Todas as vezes que você sofre um susto, você retém. Então, se você assusta, você guarda. Animal assustado, né? Você vê que quando ele está assustado, ele não reage. E quando ele está assustado, ele inibe. Então, o susto faz com que você retenha, né, o som. Então é como se você engolisse o som. Por isso que todas as vezes que você está assustado, você automaticamente fica inibido, que é uma
característica, né? Se eu chegar e der um susto, por exemplo, num cachorro, você vai ver que ele vai sair correndo. Então ele fica inibido. Isso é uma característica do susto. Então, som e altura. Então isso é muito importante, pessoal, que a gente entenda quando está, né, algo por trás, para a gente tentar minimizar algumas coisas importantes. Eu me lembro, por exemplo, né, porque grande parte das situações, elas podem estar impactadas na vida intrauterina. Então, eu gosto sempre de dizer o seguinte, né? Quando você está com um bebê na sua barriga, né, você tem que prestar atenção. Mesmo que você goste, por exemplo, de ouvir uma música alta, um heavy metal, você gosta de ir em shows, enfim. No momento que você está grávida, você não deveria. Ah, mas eu gosto. Aquela ideia de que o bebê tem que se adaptar aos pais é um equívoco muito grande. No momento em que eu decido ser pai, eu decido ser mãe, eu tenho que proporcionar a ele o melhor conforto. Isso é o mais importante. Não é ele que vai se adaptar à minha rotina, não é ele que vai se adaptar aos meus hábitos e gostos. Então você imagina uma criança que está num ambiente calminho, tranquilo, e de repente começa um barulho, por exemplo, né? Então, isso modifica completamente a percepção dela e ativa essa área. Eu me lembro quando nós estávamos grávidos do nosso primeiro filho, e nós fomos um dia fazer um dos exames, né? O ultrassom, o próprio ultrassom, ele já gera uma frequência que gera som, né? Então, hoje se faz, né, uma quantidade grande de exames, né? Antigamente eu não fazia isso daí, nós temos que ir tentando perceber o que muda. Alan, você está sendo contrário ao exame? Não, mas precisa entender que exame emite som, emite vibração na barriga da mãe. E eu me lembro que nós chegamos lá e o meu filho Davi, ele estava dormindo, ele estava quietinho, né? E ela tentava fazer o exame e ele não se movimentava, e estava difícil para a médica poder enxergar. Ela foi, pegou uma buzina e apertou a buzina na barriga da minha esposa e automaticamente ele se movimentou. Eu olhei aquilo, pai de primeira viagem, eu, né, disse, não faça isso. Ela falou, por que não? Eu falei, porque eu volto outro dia, a gente faz depois, mas não assuste a criança desse jeito. Então veja, um estímulo desse pode ser o suficiente para desencadear uma resposta que vai modificar o comportamento dessa criança. Então, parece bobagem, né? Mas imagina você dormindo, alguém entra no seu quarto, apertando uma buzina, acendendo a luz, abrindo a janela e você se sente extremamente assustado. Veja como que você fica, né? Então, isso é importante que a gente entenda. Essa casa desse bebê, que é a barriga da mãe, ela precisa ser uma área silenciosa, confortável para o bebê. Então, o tom da voz, se é uma casa em que tem brigas, discussões, se existe, isso é muito interessante, pessoal. Animal que faz muito barulho. Por exemplo, às vezes você tem um cachorro, o cachorro do vizinho que late demais. Então, são pequenos detalhes que a gente precisa compreender o que pode estar acionando uma sensação de susto ou medo inesperado. Então, o principal gatilho é um som ou um barulho, tá? Porque é isso que a criança vai perceber nesse ambiente ou nos primeiros anos de vida. Porque ele não vai ter discernimento ainda de que tipo de barulho é aquele, que tipo de som que é. Então, ele vai muito mais pela frequência, né? Pela intensidade do som. Então, todos eles vão ter, né, essa área ativa que vai dificultar a região da fala, a região da comunicação. O segundo ponto importante, porque esse ativa o hemicórtex cerebral esquerdo, nós temos que ter um que ativa o hemicórtex cerebral direito. E esse envolve a área de controle cortical, que controla a região da nossa mucosa, da pequena curvatura do estômago, o conducto hepático, o conducto biliar e a região da vesícula. Essa é uma região muito importante porque ela controla a sensibilidade da mucosa. Vocês vão ver uma característica, né,
dos autistas e por que é tão importante a gente cuidar da alimentação de um autista. Vocês vão entender o porquê que muitos não se alimentam bem ou têm um certo desconforto com alguns tipos de alimento. Só que como eles não conseguem dizer ou expressar o que estão sentindo, muitos deixam de comer, não querem comer. Eles controlam o que nós chamamos de padrão de sensibilidade da mucosa, ou seja, é a dor da mucosa dessas estruturas que eu acabei de citar, principalmente a região da curvatura menor do estômago e o início do duodeno, do intestino delgado, né? Então, essa sensibilidade, ela gera dor, ela gera desconforto. É o mesmo sintoma aí para um adulto, né, que está tendo gastrite. É a mesma sensação da dor da gastrite. E o que desperta a ativação dessa área é uma sensação de raiva, ira, com conotação de injustiça. Então, quando esses dois hemicórtex são acionados por susto, medo, que ativa a área da laringe, mais raiva, ira e injustiça, que ativa a região do estômago, surge o comportamento do espectro autista. E todas as vezes ao longo da vida que ele se depara com um susto ou medo, aciona a área da laringe, e raiva e injustiça aciona a área do estômago. Então, os gatilhos, né? Os gatilhos são pequenos detalhes agora que vão surgindo ao longo da vida. Então, você imagina que ele chega em um ambiente barulhento. Pronto, aciona automaticamente isso daí. A hora que aciona, ele assume o comportamento. Daqui a pouco ele fica contrariado, gera uma sensação de raiva, aciona o comportamento. Então, são pequenos gatilhos. Olha só a Fernanda falando, ó, sofreu um assalto quando estava grávida. Ó, é um susto, é um medo inesperado. Então, isso tudo pode ser sentido pela mamãe e pelo bebê, né? Então, veja, né, eu gosto muito, até vou pegar essa questão da Fernanda aí, para a gente falar o quê? Muitas mães e muitos pais acabam carregando um peso, né, por se sentirem culpados, né? Isso é muito interessante. Eu trabalho muito com criança, muito com famílias, né? E eu sempre gosto de tirar o peso, porque a gente que é pai e mãe sabe, né? Nasce um filho, nasce uma dor, né? Parece que tudo a gente é culpado, tudo, né? E a gente sempre faz o melhor que pode, né? Isso é fato, né? Eu gosto de uma frase que eu uso muito terapeuticamente, até o Alexandre está aqui, o doutor Alexandre, nós temos uma mentoria na sexta-feira, e eu coloquei essa frase para ele, eu falei, ó, use muito essa frase, todas as vezes que você vai trabalhar com uma relação pai, mãe, bebê, ou né, essa ideia de todas essas questões. E eu gosto de uma frase que diz assim, todas as pessoas, né, a pessoa fez o melhor que podia com os recursos que tinha naquele momento. Eu gosto muito dessa frase. Por quê? Porque isso alivia uma sensação de culpa. Porque não importa se 10 anos depois você obteve um conhecimento, você fez o melhor que você podia naquele momento com o recurso que tinha. Então nós nunca somos maus, nunca queremos o pior, mas talvez não tínhamos ainda recursos para poder atuar de forma diferente, né? Então o pai e a mãe sempre fez o melhor que podia. Talvez não tenha sido ou tenha suprido as nossas expectativas, são coisas completamente diferentes, mas eu tenho certeza que todos fizeram o melhor com aquilo que podiam naquele momento, né? Com o que tinham naquele momento. Então isso é importante. Então assim, a mãe não passa para o bebê, os dois podem ter a mesma percepção. Por exemplo, vamos pegar isso aí que foi citado. Uma mãe sofreu um assalto e aí ela sentiu um medo ou um susto naquele momento. Ela ativou o sentir dela. Será que o bebê vai sentir a mesma coisa? Nós não sabemos. Se ele sentir, automaticamente ele também aciona as mesmas áreas. Então, o sentir, ele é individual. Isso é muito importante. O sentir é individual. Eu não posso passar um sentimento meu para uma outra pessoa. O sentimento é individual. Nós podemos sentir juntos. Por que podemos sentir juntos?
Porque estamos vivendo a mesma história? Pode ser, mas também duas pessoas podem sentir a mesma coisa, estando milhares de quilômetros de distância um do outro. Então isso é importante. Existem crianças que foram super amadas e que não se sentem amadas. Existem crianças que foram rejeitadas e que se sentem amadas. Olha que interessante. Então, o sentir, a percepção, ela é individual, tá? Então, a gente não precisa ficar carregando um peso, uma culpa por algo que possa ter sido vivido, né? Você pode ter uma mãe que não se sentiu assustada porque foi um barulho de um cachorro que latiu e ela conhece o barulho daquele cachorro, só que o bebê que estava ali se sentiu assustado. Veja que interessante. Então, essa questão, né, entre o sentir e eu sentir junto com o outro é uma questão que a gente precisa separar. Alan, mas é provável que um bebê sinta o que a mãe sente? É provável, porque eles têm um elo de conexão muito grande. Então, é provável que sim, né? Mas eles podem sentir individualmente, tá? Então, quando esses dois focos, essas duas áreas do cérebro estão cuidando dessa fisiologia especial, dessa fisiologia da sobrevivência, assume-se esse comportamento. Lembrando que, né? Então, o que nós temos que cuidar? Nós temos que cuidar desses gatilhos ao longo da vida, porque quanto mais intenso é, mais o comportamento fica acentuado. Então, imagine, se eu tenho uma ferida e todo dia eu vou lá e fico cutucando essa ferida, primeiro, ela vai doer mais e segundo, ela não fecha, né? Porque eu fico sempre lesionando. Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso diminuir o quanto eu fico cutucando essa ferida. Então, para que uma criança possa melhorar esse comportamento ou diminuir a intensidade, eu preciso eliminar esses dois gatilhos. Então, susto e medo inesperado. Por isso que é muito importante, né? Você vê assim, eu trabalho com os autistas. Uma das coisas que a gente usa muito e que funciona perfeitamente é você se colocar no mesmo nível dele ou levemente abaixo, né? Então, imagine na natureza, um animal maior, ele já gera uma sensação de ameaça. Isso é muito comum, os animais percebem isso daí. Então, quando eu me coloco no mesmo nível, eu já mudo a forma de conversar com ele, eu já trago uma certa segurança, eu não gero essa sensação de ameaça. Então, por exemplo, se eu vou lá na recepção da minha clínica receber um autista, eu abaixo e recebo ele na mesma altura que eu, converso com ele. Quando eu estou atendendo, eu estou mais ou menos sempre buscando esse olhar desse nível, porque isso diminui o impacto, por exemplo, do animal que está assustado. O tom da voz, então você não deve falar muito alto, porque o som incomoda ele, o barulho incomoda ele, então dá para a gente entender. Eu não vou levar essa criança num ambiente barulhento, então eu vou tentar, né, preservar isso daí, cuidar disso. Um outro aspecto importante, eu não vou ficar contrariando toda hora, gerando a sensação de raiva, de injustiça nele. Então isso são pequenas formas de tentar atuar para diminuir o que a gente chama de massa conflitual, né? Diminuir a intensidade desse comportamento. Outra coisa muito importante que eu falo para os pais, porque a única coisa que ele teria seria essa dificuldade. A dificuldade na expressão, a dificuldade na linguagem, a dificuldade de se relacionar, porque ele está sempre um pouco mais, né, como dizem, está mais cabreiro, né? As pessoas falam assim, né? Tá meio cabreiro, né? Tá meio, né, ressabiado. Então ele fica nessa questão, lógico. Você pega uma criança e você leva ela num churrasco de adultos, todo mundo falando alto, ninguém preocupado com a criança e solta ela lá, é lógico que ela vai ficar dessa forma. Então ela fica amedrontada, né? Assustada. Então são algumas características. Porém, eu vou mostrar para vocês agora para a gente fazer um raciocínio, porque outros comportamentos acabam surgindo, né? Eu tenho uma comadre, que é uma das diretoras de um centro de autismo aqui em Londrina, e a gente conversa muito sobre isso daí. E uma das coisas que ela se queixa, né, comenta com frequência, é que eles se tornam muito agressivos. Mas o autismo, né, o autista, que seria esse clássico aí que eu estou citando,
Ele não é agressivo, ele não tem comportamento agressivo, né? Só que quando nós estudamos o mapa cerebral, de acordo com as 5 leis biológicas, nós também temos outros comportamentos. E um dos comportamentos é o comportamento agressivo, que é outra forma de proteção. E para que um comportamento agressivo surja, outras áreas precisam ser ativadas. E entre, uma dessas áreas é essa do estômago, que eu acabei de citar, que é a raiva, a ira e a injustiça. Então, todo comportamento agressivo, todo animal agressivo, precisa ter a ativação dessa área. Para ele se tornar agressivo, ele só precisa ter mais uma outra área, que é um conflito de identidade. A falta da identidade, vou dar um exemplo para vocês. Nós buscamos identidade no grupo, buscamos a nossa posição no grupo. Os animais fazem isso daí. Então, quando eu não tenho o meu lugar preservado, quando eu não tenho o meu lugar respeitado, quando eu não tenho os meus direitos respeitados, o animal sente que perdeu a identidade no grupo. Então, a minha identidade, vamos dizer assim, sou eu, o meu eu. Eu falo, essa é a minha identidade. É a minha posição, são as minhas ideias, é como eu me posiciono no grupo, é como eu sou ouvido, enfim. Então, tudo isso representa essa relação da identidade. Quando ativa a pequena curvatura do estômago, raiva, ira, injustiça, com a perda da identidade, o animal se torna agressivo. Por que o animal se torna agressivo? Ele se torna agressivo para poder encontrar o lugar dele no grupo. Ele precisa se defender, se proteger. É por isso que todo animal que vai atacar, ele ataca por 2 motivos. Ou porque ele está com fome, e aí ela ataca para poder comer, ou ele ataca porque ele se sentiu invadido, ele sentiu que a identidade dele foi perdida. E por que os autistas com muita frequência podem sentir isso? Primeiro, porque eles já têm um ativo, basta ativar o outro. E uma das coisas que eu falo muito é que a gente tem uma falsa impressão de normalidade, né? Nós começamos a querer comparar e essa comparação faz com que a criança perca a identidade dela. Por que ela perde a identidade? Porque ela não pode ser ela. Porque todos querem que ela seja uma outra coisa. Tem que ser igual ao filho do amigo, tem que ser igual ao filho do vizinho, tem que responder igual, tem que ter as mesmas habilidades e competências. Então o que isso acaba gerando? A criança começa a ter que seguir uma vida de acordo com as necessidades dos pais e as necessidades de uma sociedade. E ela não pode ser ela. Então, imagine que ela não deseja ir. Não, mas precisa ir. Porque isso é importante, porque isso vai te gerar um desenvolvimento, porque você vai isso, aquilo. E ela começa a gerar raiva, porque ela está contrariada. E ela começa a perder a identidade, porque ela está sendo posicionada em um lugar que ela não deseja. Então, eles se tornam agressivos porque precisam encontrar o seu lugar. E, normalmente, eles são mais agressivos naquele ambiente que faz com que eles percam a identidade deles ou com os gatilhos da figura, da pessoa que reforça a perda da identidade. Vou dar um exemplo para vocês, tá? Se ele perdeu a identidade com mamãe, ele se torna agressivo com a figura feminina. E todas as vezes que há a perda da identidade, ele se torna agressivo contra o outro. Quando existe a raiva e a ira, a pessoa se torna agressiva contra ela mesma. Isso é importante. É o que a gente chama de agressividade deprimida. São aquelas pessoas que ficam autodigerindo, ficam remoendo. Isso é o agressivo deprimido. Aos olhos dos outros, ele pode até ser calmo. Não é que ele é calmo, ele não consegue externar a agressividade dele. Isso seria o autista puro. O autista puro, ele não externa a agressividade, ele é agressivo contra ele mesmo. Por isso que ele tem tanta sensibilidade gastrointestinal. Quando ele ativa a perda da identidade, ele se torna agressivo contra o outro, que é o que a gente chama de agressividade maníaca. E ele vai ser agressivo com todos que fazem com que ele tenha a perda da identidade. Então, se ele sentiu isso com a figura feminina,
ele se torna agressivo contra a figura feminina. Então, por exemplo, você põe ele lá na escola, a professora vem e ele agride a professora, porque representa para ele um gatilho de que a figura feminina faz com que ele se sinta com perda da identidade. Quando chega um homem, por exemplo, ele não tem esse comportamento. Isso é muito interessante. E por que ele não tem esse comportamento? Porque o homem não faz com que ele tenha a perda da identidade. Faz com que ele sinta raiva. E aí ele fica agressivo, deprimido. Por isso, uma razão de estar aumentando os casos, querendo... Sim, é isso aí, Vanessa. Cada dia mais, né? Porque imagine lá atrás, vamos olhar lá na época que as pessoas viviam mais próximo da natureza, né? Quais eram os barulhos que uma criança vivia? Quais as situações que uma criança tinha que ser confrontada a todo momento, que ela tinha perda da identidade dela? A coisa era um ritmo muito mais lento, muito mais tranquilo, sem tanto estímulo, sem tanto barulho. Hoje não, né? Hoje é uma loucura, né? É o barulho lá fora, é o barulho do ambiente, é em casa, é informação de todo lado, né? Então são pequenos detalhes, é exatamente isso. Você tem uma série de coisas que vão surgindo e vem aumentando sim os quadros. A gente precisa prestar atenção nisso daí, né? Então o que está acontecendo? Essa é a pergunta, o que está acontecendo, né? Então veja, voltando lá nessa questão que eu estava citando. Então ele se tornou agressivo porque ele encontrou mais uma forma de se proteger. Todo comportamento é uma forma de proteção. Você querendo ou não, aceitando ou não, é uma forma de proteção. Porém, o que acontece? Né? Muitas vezes, para ela poder ser inserida em toda essa dinâmica, ela precisa ir se adequando, se ajustando. Então imagine, você não quer fazer algo e alguém te força a fazer. Como você se sente? Né? Como você se sente? Você não vai ficar agressivo? Você não vai querer se posicionar? Você não vai se sentir contrariado? Então imagina essa criança que automaticamente tem os seus desejos e esses desejos não são respeitados. Ela começa a se tornar agressiva. Então, o que eu gosto de compartilhar com os pais? Primeiro, olhe para o seu filho com individualidade. Você talvez tenha um diamante na sua mão e você está querendo que ele se torne uma pedra bruta, igual o filho do seu vizinho. Porque você começa, assim como você também é muitas vezes uma pedra bruta, você enxerga o mundo através desse olhar. Quem disse que esse é o melhor olhar? Quem disse que essa é a melhor forma de agir? Quem disse que esse é o certo? Então, para a gente poder compreender uma criança, um autista, por exemplo, você precisa entrar no mundo dela. Não é querer tirar ela e levar ela para o seu mundo. Talvez o mundo dela seja muito mais interessante. Talvez o mundo dela seja muito mais confortável. Talvez ela consiga perceber muito mais o mundo do que você. Talvez ela consiga se conectar muito mais do que você. Talvez ela consiga se expressar muito mais do que você, que fala por tudo quanto é buraco que pode. Fala o que deve, fala o que não deve. Fala da vida dos outros. Não fala da sua vida, mas gosta de falar da dos outros. Então, você começa a achar que esse é o normal da vida. E essa criança que chega ali simplesmente está observando as coisas, observando os detalhes, sentindo com muito mais pureza, percebendo a natureza, escutando a voz de Deus, e você que não escuta nada, fala igual um doido, acha que isso é normal e quer que o seu filho se torne isso, porque o filho do vizinho é assim. Então a gente precisa acalmar, como pai e como mãe, as nossas necessidades, as nossas dores, as nossas angústias e frustrações, para poder compreender o que nós temos. Então, ao invés de você querer só ensinar, aprenda um pouco com a criança. Ao invés de você querer passar as suas verdades, olhe um pouco mais para as verdades dela. Acolha um pouco mais. Então, essa questão de querer trazer rótulos, normalidades, certo, errado, melhor, pior, isso vai gerando um ambiente
que você começa aí sim a perder o seu filho. Porque quando ele se torna extremamente agressivo, você já não consegue mais chegar perto dele. Se torna um animal que você já não consegue mais domesticar, né? E quando eu falo animal, não se sintam ofendidos. Nós somos animais e precisamos compreender a nossa vida animal. 95% do nosso comportamento é animal. E quanto menos ação cortical eu tenho, mais comportamento animal eu acabo manifestando. É por isso que essas crianças ou qualquer outro tipo de comportamento, ele se torna muito mais intenso, porque ele não consegue ser modulado pelo córtex. Então ele é puro, ele é o que é. Eu não consigo ter toda essa capacidade de discernimento. Então você imagina que a única coisa que ele tinha era isso que eu citei lá no início do nosso bate-papo. E agora você começa a transformar uma série de outras coisas. Agressividade, não pertencimento. A Bia que está aí, ó, consteladora familiar, sabe muito bem disso, né, Bia? O quanto a sensação de não pertencimento fere a vida de uma pessoa. Isso começa a deixar tudo mais intenso, tudo mais crônico. As pessoas que sentem que não pertencem começam a assumir comportamentos repetidos, que é outra característica do autista. É como um TOC, um transtorno obsessivo compulsivo. Por que as pessoas desenvolvem TOC? Porque elas, através do TOC, acabam tendo a falsa impressão de pertencimento. Porque elas criam um ambiente para que elas não se sintam peixe fora d'água. Então essa coisa rotineira faz com que ela sinta que ali é o lugar dela. Então veja que interessante a pessoa ficar vivendo um padrão, eu falo que é o cachorro correndo atrás do rabo, né? Então a pessoa assume um comportamento sistematizado, toda pessoa sistemática, ela tem isso dentro dela, a sensação de não pertencimento, que ativa um transtorno de comportamento do tronco cerebral, que tem relação direta com o túbulo coletor renal, que é ativado todas as vezes que a pessoa sente solidão, abandono, refúgio e, consequentemente, se sente peixe fora d'água. Ela se sente não incluída ou excluída. Olha só que interessante isso daí. Então, já é um outro comportamento, olha só. Então, essa somatória dos diferentes tipos de ativação que vão surgindo cada vez mais intenso faz com que aflore muitos outros comportamentos que inicialmente não tinham relação nenhuma com o espectro autista, porém foi sendo estruturado a partir dessas novas percepções, a partir desses novos sentimentos, tá? Então a gente precisa cuidar muito disso. Inicialmente o que a gente pode fazer é diminuir a intensidade desse processo. Então eu gosto da visão da nova medicina germânica, porque a medicina germânica nos deu a possibilidade de compreender o que o outro sente, sem que o outro precise dizer para nós. Quem nos diz é o sintoma físico ou comportamental. E a partir disso eu posso aliviar a dor do outro, mudando a minha posição. Então é importante que papai e mamãe modifique alguns comportamentos. Não é pegar o filho e ficar levando para um monte de terapia, levar para um monte de pessoa tratar. Não, o tratamento é em casa, é no dia a dia, é na posição, é na forma de lidar, é na forma de atuar. Esse é o processo. Nós precisamos trabalhar com isso daí, porque esse ambiente ele vai estar totalmente ligado a vários desses aspectos e esses gatilhos ficam acionando o tempo todo essas respostas. Então a gente precisa, acalmar. Isso mesmo, Anderson. O Anderson já fez o avançado clínico, né, Anderson? A gente fala muito disso daí no avançado clínico, né, terapeuticamente, como acalmar a nossa criança, como acalmar a nossa dor infantil para poder acolher o outro, né? Então isso é muito importante. E uma coisa interessante, como eu citei, como os impactos deles está sempre muito ligado ao sistema gastrointestinal. Uma alimentação menos inflamatória ajuda muito no comportamento do autista. Técnicas manipulativas corporais
que ajudam a melhorar a função dos órgãos, como por exemplo o tratamento osteopático, o acompanhamento com um profissional, um nutricionista, um nutrólogo, enfim, um profissional que tenha competência para trabalhar com a alimentação mais alcalina, menos inflamatória, por exemplo, alimentos que intensificam demais esse comportamento, são os alimentos que têm, por exemplo, na sua constituição o glúten, né, que está muito presente na farinha de trigo. Nós temos a caseína, que é a proteína do leite, que também é extremamente inflamatória. Por quê? Porque, como eu citei lá no início da live, como a sensibilidade da mucosa está hiperativada, quanto mais inflamado, quanto mais ácido, mais dor ele tem, mais desconforto, e consequentemente, quanto mais desconforto, maior vai ser ou mais intenso será o comportamento. Então, não é bobagem falar de uma alimentação equilibrada para uma criança que tem, né, esse comportamento. E muitos comem mal demais, acabam consumindo muito açúcar, que é uma característica que é extremamente inflamatório. Então acaba se tornando um círculo vicioso, né? Eu assumo um comportamento, eu me alimento mal, eu sou levado em lugares que eu não queria ir, não é preservado ou respeitado a minha identidade, eu começo a sentir que não pertenço. Olha só quanta coisa vai acontecendo, e eu falo assim, é uma área que está tendo incêndio e cada vez está sendo jogado mais gasolina, né? E aquela criança vai assumindo novos comportamentos, e a hora que você vê, ela tem múltiplos comportamentos ocorrendo ao mesmo tempo. E muitas vezes esses novos comportamentos, como por exemplo o agressivo, se torna mais intenso do que o próprio autismo, ou acaba dificultando agora que você consiga acessar o comportamento autista para poder aliviar ou modular, tá? Então, isso é importante que a gente entenda, né, principalmente aí. E, basicamente, o início de tudo isso, e de novo eu cito, não é culpa, não é responsabilidade. São as figuras que estavam presentes no momento em que só existia papai e mamãe e a criança. Eles estão totalmente ligados a uma necessidade de uma posição dos pais. Não existe a terapia para a criança, a terapia é para a família. Nós precisamos trabalhar o ambiente dessa criança, a posição de papai e de mamãe, porque muitas vezes um gera o gatilho de raiva, de contrariedade, o outro gera o gatilho do susto, do medo, e assim as coisas vão se formando e se estruturando. Então não é nunca por mal, mas às vezes é uma entonação da voz. Às vezes aqui eu vou me empolgando, eu vou falando alto, isso é uma característica minha. E às vezes eu já vejo que meu filho fica um pouco mais em alerta, e eu olho e falo, opa, estou falando alto, me empolguei. Por quê? Porque para ele o barulho representa uma sensação. Será que está brigando? Será que está discutindo? Será que está dando uma ordem? Eu não sei. Mas veja que interessante, né? A gente precisa modular, prestar atenção nisso daí. A Daphne, então o comportamento autista, de certa forma, é um comportamento de defesa? Sempre. Isso não é de certa forma, sempre. Isso é muito importante que a gente entenda. Todo comportamento é uma proteção. Comportamento agressivo, a depressão, a ansiedade, a esquizofrenia, o autismo, todos os comportamentos são proteção. Por isso que nunca existe um comportamento ruim. Sempre o comportamento é bom, mas bom para quem? Para a pessoa que está se comportando assim. Talvez para a sociedade, para os pais, para o meio em que a gente vive, esse comportamento pode não ser bem aceito, bem visto, ou até contrário às normas e regras. Porém, para a pessoa, aquele comportamento está sendo ótimo, necessário. É por isso que a gente não pode querer mudar um comportamento. Mudar um comportamento é um ato patológico, de não aceitação, né? Isso é importante que a gente entenda. A pessoa, por exemplo, uma pessoa que está com Alzheimer, para ela, a vida dela está ótima. Para a família pode estar ruim. Para o meio em que ela vive.
Mas talvez se a gente tivesse um recurso para trazer de novo para a pessoa a memória, talvez para ela seria extremamente dolorido, porque justamente ela está esquecendo aquilo que é o trauma da vida dela. Então veja que a gente precisa se adequar, a gente precisa acolher, é nós que precisamos entrar no mundo daquela pessoa e não trazer a pessoa para o nosso mundo, tá? Então é isso que eu quero que vocês entendam, e que a gente precisa ser mais acolhedor aos processos do outro. A pessoa que está no estado deprimido, ela está protegida na depressão. E ela pode sair disso? Ela pode, não há problema. Mas naquele momento, o estado deprimido a protege de algo muito maior. Então, não adianta eu querer tirar ela da depressão. Eu preciso olhar qual é a ferida dela que está aberta. Qual é a dor que ela traz. Então as pessoas, elas querem tirar o outro, elas querem salvar o outro, elas querem curar o outro. Mas isso é um ato de não conseguir curar a própria dor. Quando eu quero salvar o outro é porque eu não estou conseguindo salvar a mim mesmo. Então a gente precisa trabalhar essa dor infantil nossa, acalmar o nosso coração para poder acolher e compreender a dor do outro. Para quê? Para ficar mais leve para ambos. Porque todas as vezes que eu acolho a dor de alguém, eu estou acolhendo a minha própria dor. E isso faz com que o ambiente se torne muito mais confortável. Isso é importante. Então a gente não pode ficar nesse comportamento de querer isso, empatia, é isso aí, né? É se colocar um pouco no espectro, na visão do outro. Então essa é a mensagem que eu queria deixar para vocês aí, né? Para a gente poder compreender um pouquinho mais. Obrigado aí vocês estarem aqui comigo nessa manhã. E vou dar um bônus para vocês aí. Eu tenho um e-book sobre o autismo, onde eu falo bastante disso que a gente conversou. Então, para quem mandar aí no direct, só hoje, tá? Porque a live vai ficar gravada, as pessoas vão continuar vendo, mas é só hoje, quem ficou aqui comigo. Manda aí no direct, manda o seu e-mail no direct, que nós vamos encaminhar para você aí, como um bônus, você que participou, esse e-book, tá? Então, um bom domingo a todos, um abraço e até a próxima.